nós possamos dar continuidade ao aprendizado. Lembrando a todos, quem tiver pergunta ou quem não fez ainda, fazer as perguntas, vai ser encaminhada à mesa e respondida no final, ok? E iniciando agora, nós vamos encerrar já com o horário do almoço. Então, se mantenham firmes, não desmaiem na plateia, né? Aguente a onda aí que depois vocês vão alimentar as inquilinas, viu? Bem, vamos continuar com o nosso irmão aqui, José Bonito. Show de bola. Quer o microfone? Gente, vamos dando seguimento então, né? Chegamos à metade. Nós temos um capítulo nesse livro que eu acho que diz respeito somente a mim. Inimigos desencarnados. Só eu tenho esses inimigos. Eu fiquei sabendo que ninguém aqui tem inimigo nenhum, muito menos os desencarnados, né? Quando a gente ver em Mateus aquela recomendação da gente buscar estarmos nos reconciliando com os nossos adversários, enquanto ainda estamos na marcha com ele, porque é infinitamente mais fácil esta reconciliação, e a gente vê tanta dificuldade. Mas a doutrina espírita, mais uma vez, nos esclarece, nos orienta de que é melhor que façamos agora do que a gente deixar este amigo desencarnar, liberto deste escafandro aqui que segura a gente, que nos aprisiona, para a gente tentar subir um pouquinho a lei da natureza, a gravidade nos puxa para a terra de novo, e as potencialidades deste espírito liberto do corpo físico são infinitamente maiores. Nós falamos de Jules em relação ao seu Rafael, não conseguia encontrar o homem, demorou uns 100 anos, ele à procura, não conseguia. O que estava acontecendo fazia com que provavelmente esta sintonia não. Da mesma forma, nós, na nossa vivência do dia a dia, temos algo a reparar com alguém, que a gente aproveite a experiência agora, enquanto a gente está com esse alguém, porque depois esse alguém pode ir para o mundo espiritual, ou vai a gente, e lá ele vai ter uma outra experiência em outro lugar, e aqui nós vamos guardando com o juro correndo direto, ó, um jurozinho correndo direto, porque a gente fez o mal, porque a gente prejudicou, feriu, e nós não vamos ter a coincidência de estarmos prontos nós dois, muito provavelmente, daqui a 30 anos, 40, 50 anos, de voltarmos os dois na mesma experiência. Você está vivendo aqui em Santa Maria, eu estou ali em Salvador, a gente vai se encontrar no jogo do Bavi, e eu vou me encontrar com você, a gente vai ter a prova se eu vou te acertar ou não, e vice-versa, e por aí vai. Talvez isso não aconteça com essa facilidade que a gente gostaria. Daí isso pode caminhar para muito mais à frente. Então que a gente realmente não perca essa oportunidade. Alberto, eu não queria te magoar, meu irmão, mas eu te magoei. Me perdoe. Não foi esta a minha intenção. Não foi esta a minha intenção. Me perdoe, Alberto. O que é que eu posso te ajudar? Eu te prejudiquei. Eu te causei um mal. Me perdoe. Então que a gente aproveite essa oportunidade. Não fiquemos aguardando para depois. Para que a gente não guarde um inimigo
desencarnado. E aí nós vamos ver que esse amigo vai investir contra aquele que ele tem algo a resolver, com muito mais condições. Vou botar uma ideiazinha, uma monoideia na cabeça de Alberto. Vou usar Alberto hoje, olha, peguei Alberto. Vou botar uma ideiazinha, vou trabalhando aquilo na cabeça de Alberto. Alberto nem percebe, e vai alimentando aqui. Eu vou ganhando espaço, eu vou ganhando força, condições, e Alberto vem comigo. A gente teve a vivência, a gente teve o desequilíbrio de sabor, né? A aresta foi criada entre a gente, e eu vou trabalhando isso com relação a este meu desafio, né? Até muitas vezes a gente conseguir aquele tempo nosso. Não quero fazer isso de vez, não, vou bem devagarzinho. Ele fez assim comigo, eu vou pior ainda, aí nós vamos, né? Toda uma arquitetura, um planejamento ainda mais cruel, pior, e vamos ficando nesse ciclo. Hoje eu sou o algoz, amanhã eu sou a vítima, depois eu passo a ser, né? Uma coisa e outra coisa vai se invertendo até o dia que um tem que parar. E nós estamos, mais uma vez, com uma ferramenta maravilhosa do Espírito, nos alertando de que esse momento é o presente. O futuro não sabemos. O passado não temos como voltar lá e fazer. É agora que a gente pode fazer um futuro diferente, não é? Um futuro melhor. É neste momento presente que Deus nos deu. Então que a gente aproveite para não estarmos guardando na nossa bagagem inimigos de forma alguma. E se esse inimigo estiver perto da gente, que a gente procure resolver o problema. Na visão equivocada, a gente vai até a casa espírita, muitas vezes por essa interferência, por essa dor, por este acontecimento. Quero que me tire aí esse obsessor aí. Eu saio daqui agora sem obsessor, beleza? Volto para casa tranquilo. Funciona assim. Temos que os dois estarmos crescendo, né? E o antídoto para isso é a minha vivência, a minha transformação moral, para ele perceber que eu sou outra pessoa hoje, que eu não sou aquele que o prejudicou, que o magoou, que o feriu na experiência passada. Eu sou outra pessoa hoje. Entenda isso, perceba isso, perceba. E a gente vai ver nesse livro os benfeitores trazendo para a gente: olha, o cara está afastado da família, está com lepra, dentro de um lugar desse e tal. Você não acha que isso ele já está de alguma forma? Não, para mim ainda não, eu quero ainda mais. Esta é a visão, né? Do Júlio em relação a ele. Não, eu quero mais, ele precisa de mais, ele vai ter que sofrer mais. Isso talvez seja pouco, até o ponto da gente, e se a gente for para o lugar dele, se fôssemos nós, né? Até cair essa ficha vai demorar um pouquinho, mas mais uma vez, que não tenhamos inimigos de forma alguma, que o nosso propósito seja o melhor possível. Ulisses trouxe Santo Agostinho na 909A em revista todos os dias. Se a gente identificar que algo fizemos que precisa ser reparado, que no dia imediato, na experiência, oportunidade imediata, que a gente possa estar se retratando a essa pessoa. Não era, Alberto, esse meu objetivo, mas eu sei que eu magoei você. Não, rapaz, de jeito nenhum, eu nem vi isso. Mas aí as coisas vão se equalizando, os pontos vão para cima do I, e nós ficamos libertos de alguma forma deste compromisso imediato, não é? É o jogo de cintura, é o saber viver. Então não guardemos de forma alguma para esperar para ver o que é que vai acontecer, porque só lá na frente, esses juros, o que esse irmão aí ou essa irmã vai guardar de raiva, de ódio, de vingança, realmente pode crescer muito, e a gente no meio sem saber por que é que eu estou passando por isso, né? Por que é que eu estou vivenciando isso? O espírita não está isento dos inimigos desencarnados. Isso é, meu Deus, né?
Quando a gente se presta a estar nessa transformação moral, vão existir, por certo, pessoas ligadas a nós, outras talvez não, mas ligadas à causa. Não quero que esse Jesus aí, não quero que essa doutrina aí prossiga para frente, para tentar de alguma forma tirar a gente deste caminho, desviar a gente desse propósito. Não é assim? Se eu não me der bem, eu quero que eu também não se dê bem. Não estou me dando bem, não está sendo legal para mim, então vou segurar ele também, vou tentar segurar ele também. É esse propósito, não é? Não consigo ficar feliz com a felicidade do outro, isso me dói. É melhor que eu continue por aqui. Eu já li algumas vezes que eles estudam o setor da casa que está em mais desenvolvimento. Aí eles investem naquele coordenador daquele setor. Vão querer saber onde é a cumieira do telhado, da cobertura que vocês estão abrigados, e vamos tentar jogar uma pólvorazinha nisso aí, não é? E a gente precisa estar bem atento a isso. Bem atento. Qual é o objetivo, qual é o propósito? Vamos deixar dessas picuinhas, dessas intrigas e vamos para frente. O objetivo aqui é a gente dar a sopa e vamos dar a sopa de boa. O objetivo é vamos para frente, vamos para o trabalho. Não fiquemos presos a esses cargos, essas posições, esses destaques, esses relevos aí que, pelo amor de Deus, não é? E os benfeitores estarão nos dando todo o suporte, todo o apoio que nós necessitamos para o bom trabalho realizado. Sem sombra de dúvida. Olhe Cândido na vida desta família. Olhe Dona Adelaide do plano espiritual, a mãe de Dona Artemis. Olhe Artemis. Olhe a Ermelinda. Olhe o doutor, o médico, Armando Passos, né? O médico dessa família, de cuidar, se responsabilizar por Lisandra na residência dela, num quarto isolado ao fundo. Eu me responsabilizo, né? Então que a gente tenha esses desafios, e se eles estão chegando para a gente, opa, é porque eu estou no caminho certo, vou persistir. Tio Divaldo diz que ele pode ter muitos defeitos, mas ele tem uma qualidade que ele aprecia muito. Ele diz isso: a persistência. A persistência. Ele é persistente naquilo que ele identifica que é bom para ele, que é bom para os outros. Mantém firme. Esse é o objetivo, esse é o propósito. E ele é rígido, muito firme nesse sentido. Que a gente realmente tenha todo esse conhecimento, essa noção. E muito. Os invejosos, ciumentos, perversos, e comprazem em atacar as pessoas honestas, que a gente já viu. Não é bom para mim, não estou gostando, e ele vai tentar. E a gente vai estar recebendo essas influências, né? Que a gente tenha um entendimento disso e sabermos como proceder frente a isso, né? Não valorizar esse pensamento, a gente substitui por um outro melhor, que a gente identifica, reconhece que é o melhor, não é? Amor é o único eficiente antídoto a qualquer mal. É o Evangelho de Jesus, é a vivência de Jesus, é o amor, fazer ao outro o que a gente gostaria de receber do outro. Mas se o outro ele não está preparado, pronto para me dar aquilo que eu gostaria de receber dele, que eu não dê a ele o que eu não queira para ele. Este é o objetivo, este é o propósito, o amor. Pacificar-se com os inimigos enquanto está a caminho com eles é medida de urgência. É agora, mais uma vez, é o momento presente, que é um presente de Deus na nossa existência. É este o momento de estarmos construindo, fazendo algo por nós e por aqueles que podemos de alguma forma estar ajudando. Me permitam usar o microfone, porque eu não tenho a voz desses rapazes, né? Para poder ficar aqui. E aí a gente tem que buscar, né, esse recurso. Filomeno traz um capítulo que ele intitula Escolhos à Mediunidade. E aí
aí nós vamos pensar, quem aqui é médium ostensivo? Levante a mão. Somente 2, 3, 4. 5, 6, estão escondidos, tá difícil dizer que é médium aqui. Estavam sonhando. Pois é. Então, essas dificuldades, estes obstáculos, esse paredão aí tá bem. Ali também, eu acho que o povo ficou meio tímido, mas nós precisamos pensar em algumas situações que a gente vive, que nós somos convidados a deixar o compromisso assumido e desviar. Neste capítulo, Filomeno fez um levantamento destes 5 aspectos. E a obsessão está ali na primeira linha, exatamente porque é o que Kardec coloca, que a obsessão é um dos grandes escolhos, ou seja, obstáculos, impedimento. Por quê? O médium ostensivo, ele vem com o seu corpo preparado para que ele possa ver, ouvir, comunicar, escrever. E isso, de alguma maneira, traz algumas desordens físicas que muitos podem estar atribuindo para o exercício da mediunidade, deixa de enxaqueca, deixa de ansiedade, que de fato pode, palpitação, dor na nuca, e são manifestações, mas que a mediunidade não leva ao adoecimento. E aí quando Kardec fala da obsessão, que é algo que nós precisamos ter muito cuidado, porque como mediunidade é sintonia, com que é que eu estou sintonizando no meu dia a dia para abrir as portas à obsessão? Então isso nos serve de alerta. Nós só vamos captar aquilo com a qual nós estamos sintonizando no decorrer da nossa caminhada. Se os nossos pensamentos são pensamentos otimistas, são pensamentos sempre positivos, o que eu vou atrair para o meu entorno? Os espíritos bons, os espíritos elevados. Em contrapartida, se eu estou sempre com o pessimismo tomando conta de mim, não acreditando em mim, com desânimo, com desgosto, vai plugar estes espíritos, que muitos deles não são os nossos desafios como a gente imagina, mas são espíritos infelizes e que querem também ver a nossa infelicidade. Então eu sugiro para quem é médium ostensivo não deixar de ler com frequência o capítulo 23º de O Livro dos Médiuns, que Kardec intitula Das Obsessões, aí falando dos tipos de obsessão. E quando a gente fala de obsessão, normalmente nós associamos quando a gente fala de obsessão de desencarnado para encarnado, na maioria. Mas a gente não pensa que existe obsessão de encarnado para encarnado. Quando eu tenho um amigo que é um amigo querido, mas ele consegue passar no concurso público que eu também queria passar e eu não consegui. Aí eu vou, né? Mas por que ele conseguia? Aí eu começo a vibrar no campo mental, na direção dele, com o que é a obsessão. É uma constrição mental que eu vou exercer. Se o outro está frágil, ele vai captar. Isso é de encarnado para encarnado. De encarnado para desencarnado. A gente perde alguém que é muito significativo ou que nos deixa em uma situação muito desfavorável. No segundo caso, eu vou ficar, mas esse maldito partiu e me deixou assim. É a vibração, é a constrição mental.
que, a depender de como tenha sido essa partida, esse espírito vai estar recebendo e captando e vai aumentar a sua perturbação. Falamos da auto-obsessão, mas também existe a obsessão entre os desencarnados, quando aqueles espíritos que são bem perversos se colocam na posição de justiceiros, e aí as mentes desencarnadas que estão com essa consciência de culpa mais exacerbada, quando são de fato devedores, e aí vão exercer. Temos um caso clássico, quem esteve aqui nos bastidores da obsessão, lá no anfiteatro, o justiceiro Dr. Teofrastos fazendo com que a mulher, espírito que tinha sido mulher na última existência, chegasse à aparência de loba, que é um tipo de hipnose. Então, a obsessão, ela vai estar passeando entre encarnados e desencarnados, entre desencarnados, e a auto-obsessão que falamos numa exposição anterior. Mas tem algo aqui que nos chama a atenção, que diz respeito ao dinheiro, e Filomeno, inclusive, traz um caso neste capítulo, de um médium que passava por dificuldades, e ele já exercia a sua mediunidade há 30 anos. E certa vez, atendendo uma pessoa, essa pessoa colocou um dinheiro junto das coisas dele. E aí, quando a pessoa estava indo embora, que ele, o médium, percebeu aquele dinheiro, saiu correndo para devolver. Olha, esse dinheiro que você deixou aqui. Aí a pessoa insistiu: não, fique com o dinheiro. Eu sei que você é uma pessoa que passa por necessidades. Aí o médium insistiu: não venha fazer com que em 1 minuto eu perca 30 anos de trabalho. E aí a gente vai para o nível de consciência deste médium. Porque vejam, inclusive neste capítulo, o Filomeno vem falando para nós que geralmente esses médios que têm uma atuação com essas pessoas, e vai lidar com essas pessoas auxiliando através da mediunidade, nascem em famílias humildes, passam por dificuldades econômicas. Talvez esta seja uma prova a que eles são submetidos para poder mostrar firmeza com o compromisso. E aí este médium, ele conseguiu superar a tentação, porque ele referiu que passava por dificuldades. No entanto, era melhor vencer aquela tentação e não aceitar o dinheiro. E aí a gente vai, quantos médiums fracassam nessa questão do dinheiro? E aí depois vão, após o fracasso na experiência física, para o mundo espiritual, Sanatório Esperança, criado por Eurípides Bassanufo, para receber nós espíritas fracassados, particularmente os médiuns. Então, a vocês que têm a mediunidade ostensiva, cuidado com a tentação do dinheiro. Mas aí Filomeno também vai falar em relação a presentes. A gente lembra de quem com relação a presentes? Daniel Douglas Home, o médium, que tinha a mediunidade maravilhosa de levitação, suspendia, saía de uma janela de um andar de um prédio e entrava por outra janela em um outro andar. Não recebia dinheiro, mas recebia presentes de luxo. E durante toda a sua trajetória ele foi movido. Então perde-se a oportunidade de estar atendendo a missão que foi proposto por conta destes impedimentos, Vaidade, é isso, vaidade, orgulho, que precisamos também ter atenção. A vaidade, não somente para o médium, mas para todos nós, é algo também que faz com que percamos a nossa missão. Então, achar que as melhores mensagens
é a que vem por intermédio dele. Se ele não está presente, a reunião não teve aquela elevação. Então, muito cuidado, inclusive nós, que não somos médiuns, de estarmos convivendo com esses médiuns, de ficar elogiando, envaidecendo, colocando mais para cima, porque esta é uma excelente tomada para que os nossos desafetos venham plugar, e aí vai bem sorrateiro, porque é assim que começa a obsessão, com apenas umas ideias que chega, aí vai tomando conta, e aí eu vou me sentindo a indispensável, a que traz as melhores mensagens, e isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Depois nós vamos ver o fracasso. Tormentos da Obsessão tem narrativas excelentes que vão mostrar o fracasso dos médiuns, exatamente porque, por conta da vaidade, essa vaidade foi tomando conta do íntimo, e aí o que acontece com os benfeitores? Eles vão se afastar, e aí não tem benfeitor. O médium foi se dando conta onde estão os benfeitores, e aí as pessoas chegam, porque vai fazendo fila crescente de pessoas que buscam esse tipo de médium, e aí não tinha mais assistência, começou a inventar aquilo que não estava acontecendo. Então estas são as principais colocações de Filomeno, que nós precisamos pensar se estamos nos enquadrando em alguns desses aspectos. E aí voltamos ao que foi falado sobre o autoconhecimento, que é importante estarmos atentos à nossa caminhada. Isso está fazendo parte do meu modo de ser. Eu estou me deixando levar pela vaidade, eu sou a melhor, eu sou a imprescindível, se eu não estiver presente. Não é só na mediunidade, é em tudo na vida. Porque se isso vai se avolumando, tenhamos a certeza de que esses espíritos infelizes vão encontrar a oportunidade de sintonizar conosco, e eu não vou perder a mediunidade, porque não é a minha missão, mas eu perco outras oportunidades que são imprescindíveis para aquela proposta que foi estabelecida para a presente existência. Mas, dando continuidade, no meio do caminho daquela família tinha um centro espírita, né? Que é um tempo de recolhimento e de oração. Essa abençoada doutrina, a nossa doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Jesus anunciou há 2000 anos que mandaria o Consolador prometido, que ficaria entre nós por todo sempre, que nos faria lembrar de tudo que ele disse e muito mais. Ele já sabia, quando ele anunciou, que nos faria lembrar. Por que ele falou isso? Porque nós iríamos esquecer ao longo do tempo. E assim foi, né? O cristianismo foi tão deturpado ao longo desses anos, após a vinda de Cristo, ligados à ideia de poder, de domínio, de formas, de altares, de vestimentas, e se perdeu na sua essência, que é fazer o bem, que é olhar no olho do outro, dos necessitados, que somos todos nós necessitados, ou fisicamente, ou espiritualmente, ou moralmente. Todos estamos no caminho precisando uns dos outros. E Jesus foi isso, essa simplicidade, caminhando de pés descalços, soerguendo os caídos, dando a mão, dando uma palavra de consolo, de conforto.
e nada acumulou de riqueza, não tinha nem onde dormir às vezes, apenas se doou em amor. E era o maior dos maiores entre nós, o príncipe da terra, governador do planeta, e veio na simplicidade. E mesmo assim, nós deturpamos toda a sua lição ao longo desses 2000 anos. Nos revestimos de poder, de ornamentos externos desnecessários. Aí vem o Consolador prometido por ele a seu tempo, para nos lembrar tudo aquilo. Olha, é modificado o que eu falei, não foi bem isso que eu disse. Está tudo diferente. Vamos lá reviver de novo o que eu disse. E ver os espíritos benevolentes das esferas superiores juntar-se a Kardec para trazer de novo as suas lições, reinterpretando o que estava na Bíblia, as suas falas, as suas orientações e muito mais. Veio desvelar de uma vez por toda a imortalidade da alma, embora ele mesmo tenha ressuscitado e veio ficar conosco ainda durante dias após a sua crucificação. Mas dessa vez o Espiritismo veio explicar em detalhes que nós somos espíritos imortais, criados por Deus, que nós vivemos muitas vidas, morremos, nascemos, voltamos, até alcançarmos a perfeição e não necessitarmos mais do corpo físico. E nessa escola da vida de Jesus, vem o Centro Espírita, que é a corporificação das suas missões, é a unidade, o núcleo, onde nos reunimos para aprender, para multiplicar, para nos curarmos, para conseguirmos seguir em frente, nos soerguendo nas dificuldades. É um tempo de recolhimento e de oração, onde nós nos voltamos naquele momento, naquele dia, para nos voltarmos para Jesus, para ouvirmos as tuas lições, as diversas vertentes das tuas lições sobre a vida, colhermos e bebermos um pouco ali da fonte do Espiritismo, que é o cristianismo, e conseguimos aos pouquinhos ir modificando o nosso ser para seguir adiante. Núcleos esses que se multiplicam não só no Brasil, mas em todo o mundo, porque o Espiritismo nasceu na França, em 1857, na Galeria d'Orléans, quando Kardec lançou no sábado pela manhã o Livro dos Espíritos. Mas por que ele nasceu na França? Porque era o centro da cultura, da ciência naquela época. E o Espiritismo deveria nascer no meio da razão, não da mistificação. Então a França era o centro do pensamento do mundo naquela época, o centro da razão. Então ele deveria ser submetido à razão na França. E ali nasce o Espiritismo. E em seguida ele é trazido para o Brasil, onde ele floresce. E onde foi o primeiro centro espírita do Brasil? Onde foi? Salvador. Por que Salvador foi escolhido para ser o primeiro centro espírita do Brasil? Porque era um local onde já existiam as religiões africanas que cultuavam a espiritualidade. Já estava permeado no subconsciente do povo a ideia da espiritualidade. É o local mais fácil onde as pessoas poderiam absorver a doutrina espírita e os seus conceitos. Então nasce em Salvador o primeiro núcleo espírita do Brasil, através de Olímpio Teles de Menezes. E a partir daí ele toma todo o Brasil. E muitos de nós que estivemos lá na França, ou ajudando, ou atrapalhando, viemos para cá para nos redimir no Brasil, através da doutrina espírita, para propagar essa doutrina maravilhosa de Jesus em terras brasileiras. E daqui, sendo exportada já para o mundo todo. E o nosso Divaldo tem um papel relevante nessa história, porque levou o Espiritismo para vários e vários e vários países, mundo afora, durante toda a sua vida, abrindo centros espíritas em diversos países, América, Europa, Ásia. E eles prosseguem com essa missão de restaurar o cristianismo no mundo.
Então, o centro espírita é um local de recolhimento e oração, de divulgação do espiritismo, do cristianismo, de caridade material e moral. E é ali que nós aprendemos, ou reaprendemos, ou revivemos as lições de Jesus, auxiliando o próximo, fazendo bem. O local onde tomamos os passes. Jesus curava através dos passes, né? Com a imposição das mãos. E o Espírito vem reviver essa prática de doação de amor, doação de energia. O passe é isso, não é? Doar o nosso amor, um pouco da nossa energia. E o irmão chega às vezes necessitado no centro, necessitado de renovar as suas energias, as suas células. E os passistas estão lá, se doando, doando o seu tempo, doando o seu amor, para essa troca de energia que vai beneficiar aquele que está ali em situação debilitada muitas vezes e vai ajudá-lo a reerguer a sua saúde, a diminuir os laços de uma obsessão que ele esteja sendo submetido. São diversos benefícios do passe espírita. Não permite a ação dos trabalhadores desencarnados. Então, no núcleo espírita, muitas vezes são montados verdadeiros equipamentos do mundo espiritual para auxiliar o tratamento daqueles que vão para lá. Então, naquele momento do atendimento fraterno, naquele momento dos passes, das reuniões mediúnicas, verdadeiras cirurgias muitas vezes são feitas ali, auxiliando aqueles que lá estão, que têm fé, que acreditam, que querem melhorar, que merecem. E as cirurgias são feitas lá, e as intervenções são feitas, os mentores estão lá ajudando, auxiliando, intuindo, porque eles não nos abandonam. Muitos já poderiam estar vivendo em esferas superiores, diferentes da nossa, do vale de lágrimas em que ainda vivemos, mas vêm socorrer-nos, porque ainda tem muitos entes do seu coração que ficaram na retaguarda, e eles vêm, voltam para nos ajudar. Imagine se nós temos uma família, que temos filhos, e de repente a gente viaja para um local mais desenvolvido, mas os nossos filhos ficam num local ainda de dor. Qual seria a nossa opção? Seguir em frente ou voltar para auxiliá-los? São nossos filhos do coração. Nunca conseguiremos ser felizes sem eles. Então a gente prefere voltar. Mesmo já merecendo estar num local mais feliz, mas voltamos. Porque os nossos corações estão ali, junto a eles. Então esses trabalhadores desencarnados vêm em nosso socorro, doar o seu amor, o seu auxílio, preservar o recinto de conversas frívolas e vulgares. Então o centro espírita é um local de amor, onde deve ser preservado esse tipo de conversação, fofoca, conversações frívolas. É um local de exercitar o amor. E esse tipo de comportamento dificulta o trabalho das esferas superiores, o trabalho energético ali feito no campo, prejudica a própria pessoa. Então o centro espírita é isso, esse núcleo de amor que Jesus nos trouxe e que vai ser multiplicado cada vez mais no planeta. Como disse Chico, até termos um centro espírita em cada rua do planeta. Hoje temos 1, 2, 3 em cada cidade, teremos um em cada rua, até cada casa, cada lar ser um centro espírita. E aí já teremos mudado a atmosfera do nosso planeta. Meus queridos amigos, estamos chegando na reta final deste estudo desta aula. E a gente vai ver na figura do senhor Rafael o exemplo maior de transformação, de mudança, de entendimento do propósito, do objetivo dele frente às dificuldades que a vida lhe apresentou. Então a gente vai encontrar neste homem realmente uma mudança exemplar, maravilhosa. Esse aproveitou a experiência, aproveitou a reencarnação, conseguiu com certeza
na vivência que ele teve que passar, em função de compromissos assumidos anteriormente, desastrosos, mas soube maravilhosamente aproveitar a experiência. O que a gente tinha comentado aqui em relação àquela experiência deles tendo que sair de casa, né? Da vida que levava, e aí é importante a gente fazer um parênteses: se não fosse a dor presente na vida desta família, por certo, nada disso teria acontecido. E muitas vezes a gente quer que Deus, que os bons espíritos nos livre desses acontecimentos. Mas se não fosse a dor chamando a atenção, a observância de todos esses membros desta família, nada, por certo, não aconteceria. Vocês concordam com isso? A importância da dor em nossa vida. Se eu tenho algo aqui próximo a mim, que eu encosto a mão, está quente, e eu, opa, está quente esse negócio. Eu senti a dor, eu senti a temperatura quente desta parede, me queimando. Se nós não sentirmos isso, a gente vai passar o resto da vida nessa condição que não deveríamos ter. Então ela chega para nos alertar, para nos chamar a atenção, para que observemos o que ela tem a nos modificar moralmente, interiormente. Que a gente possa enxergar em todos os momentos de dificuldades de nossa vida, de dor, de desafios, esses momentos de possibilidades enormes de transformação da nossa vida, do nosso caminhar. Para onde é que eu estava indo? Eu estava realmente dando valor a essas coisas? Era isso que era o mais importante na minha vida? Quantas pessoas mudam radicalmente a sua vida frente a um diagnóstico terrível, doloroso, difícil? Conhecemos? Dá para encher palmas da mão, não dá? Quantas pessoas? Mães, pais que perdem um filho por isso ou por aquilo, criam uma organização para ajudar as outras pessoas a ser acessadas. Se não fosse a pena, talvez, daquele filho, jamais teria o interesse, ou o desejo, a iniciativa de criar grupo algum. Para quê? Eu estou bem, rapaz. Eu estou bem, está tudo legal comigo. Para quê? Né? E muitas vezes a dor bate a nossa porta, nos chamando a esta realidade. Você tem um trabalho a fazer. Um trabalho a fazer. Uma missão a cumprir. A missão do professor, a missão do médico, a missão de todos, né? Da mãe, do pai, com o filho rebelde em casa, com o irmão, com o vizinho no condomínio, e por aí vai. Sempre estaremos, né? Então o seu Rafael mudou completamente. Ele aprendeu na experiência da dor, a importância da dor na sua vida, através desta apresentação que alguém, Cândido, trouxe para ele a doutrina espírita, a ponto dele mudar completamente, radicalmente, aquele desgosto, aquela tristeza, sem vontade de prosseguir a vida, motivos mil, não é? Se justifica? Com certeza não, mas ele mudou radicalmente, se tornou uma pessoa amigável, de boa conversa, uma presença maravilhosa, criou dentro daquele presídio, daquele hospital, um núcleo, um grupo, que ele titulou Grupo Otimismo, para ajudar os outros que, como ele, inicialmente encontrou
ou se mostrou bastante sofrido ou insatisfeito com o que estava vivenciando. Pode deixar os casos mais pesados aí para mim, porque eu sei tratar desses, eu sei cuidar desses, eu experimentei isso, eu tive essa experiência, eu sei o que é isso. Deixe esses casos comigo que a gente vai se dar bem. Eu tenho uma prática nisso, eu tenho uma experiência. O que é que você faz? Não, eu sou motorista de carreta. Se eu te der aquela carreta ali para ser dirigida, me dê a chave agora. Se eu sou motorista de carreta, eu vou pegar ela e vou sair com ela. Mas se eu sou motorista de carreta de videogame, você sai com aquela carretona ali no trânsito de Santa Amaro, eu vou me bater todo. Eu não tenho experiência, eu não tenho essa prática, eu não tenho esse know-how. Eu só sei dos filmezinhos que eu assisti, como é que é. É diferente na realidade. Quem sentiu a temperatura de perto, quem estava na frente da panela, sabendo qual era a temperatura que estava ali na frente. É diferente, completamente diferente. A experiência nos traz isso, a vivência nos traz isso. Então, ele criou esse grupo otimismo e disse: deixe os casos piores comigo. Meu irmão, eu sei o que é isso, eu sei como lidar. Eu passei por essa estrada, eu caminhei por, imaginemos Jesus, né? Imaginemos Jesus, vendo o nosso passado todinho, ou os benfeitores do nosso planejamento. Não, eu quero isso, eu quero aquilo, estou voltando, a gente está vivendo, vendo, enxergando como espírito. Então, eu vi que fiz um bocado de coisa errada. Então, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. Você não aguenta não, eu sei o que é isso. Eles sabem o que é isso. E sabe que a gente não vai suportar. Aí bota e a gente acha que está com o peso todo do mundo em nossas costas, não é? Infelizmente. Mas ali está talvez um milésimo do que a gente necessariamente. Como é misericordioso o Pai, não é? Como é? E nada vai acontecer somente de um lado, e a gente só fixa no que está ruim, no que está amargo, no que está azedo, no que está dolorido, sem ver Cândido ao nosso lado, sem ver esses outros anjos, amigos, protetores ao nosso lado. As outras situações nos convidando a enxergar aquilo de outra forma. Por que você vai enxergar isso? É um limão, é azedo, é ruim. Eu estou dizendo a você que tem aquela querida ali que vai fazer uma limonada para você, você vai ver o que é uma limonada. Um dia quente. Experimente isso. Deixe de ver o limão azedo. Vai ter alguém que vai te apresentar uma limonada maravilhosa que você vai gostar. E essa pessoa está do lado com uma bandeja cheia de copo de limonada, oferecendo para a gente só olhando para o outro lado, limão, azedo. Sem aproveitar a oportunidade, não é? Aprendeu que o auxílio ao próximo era a maneira mais eficaz de esquecer-se de si mesmo e ser feliz. Quando a gente direciona o nosso olhar para o problema do outro, batata, o nosso problema passa a ter uma dimensão, um peso infinitamente menor. A saída é esta dos benfeitores, é estarmos com este olhar sempre para o outro, para aquilo que podemos fazer em socorro e ajuda ao outro, sempre. Daí a doutrina espírita, Kardec nos trazer, os benfeitores: fora do espiritismo não há salvação, fora da caridade não há salvação. Então é este exercício de olhar sempre para o outro, com este olhar de ajudar, de resolver, de amenizar, de cooperar, de alguma forma, nem que seja: estou aqui, conte comigo, estamos juntos, nem que seja dessa forma, estamos juntos, para chorar junto, carregar o peso junto, conte comigo. Nós vamos ter neste exercício um enxergar cada vez mais sereno dos problemas que vamos passar, a ponto dele ser presenteado em: você está curado, você tem alta, já pode ficar de casa. Beleza, ótimo.
princípio não queria, porque as deformidades, né? Mexeu muito com ele, transformou muito com ele, mas ele aceitou, foi, que beleza. Aí Cândido, mais a equipe, né? Vamos fazer algum trabalho no centro, começa, as pessoas, como vê isso, como vê com isso, começa, ele disse, está faltando algo, eu preciso voltar para lá, nem que seja 2 dias na semana para estar com meus irmãos, para ajudar a eles. Ao que ele volta para o grupo Otimismo, 2 dias na semana, para continuar o trabalho. Vamos ver isso em Lisandra, mais à frente, a gente vai falar. Vamos ver isso em Lisandra também, tem que estar com os meus irmãos, que passam pela experiência que eu estou passando, e eu posso de alguma forma estar ajudando, estar socorrendo. Então que a gente tenha, na leitura deste livro, nessa transformação maravilhosa do Senhor Rafael Ferguson, um incentivo para todos nós que aqui estamos, ou para todos que a gente presenteie com esta obra maravilhosa, com esse presente, para uma leitura, para um estudo. Vale muito a pena a gente passar pelas dificuldades, olhando para elas com um olhar do que ela tem a me ensinar, do que eu preciso aprender com ela para me transformar numa pessoa melhor, aceitando este presente de Deus. Neste momento, se chegou, tem um porquê, tudo tem um porquê, tem uma razão, um sentido, um propósito. E o que é que eu tenho que estar aprendendo com isso que estou vivenciando agora? É só limão ou pode ser uma limonada? Muito obrigado. Em fevereiro de 2023, Tio Di autografou esse livro para nós. Nós já tínhamos um, e como fazemos o estudo anual da obra de Filomeno, seria o livro que começaríamos na sequência, e não dá para ter um livro para 2, tem que ser um de cada. E minha filha que entrou na fila para poder pegar o autógrafo. E aí tio Divaldo disse a ela que esta é a obra de Filomeno que ele mais se aproxima, que mais gostou. É difícil dizer, dentre os 18 livros, quer dizer, 3 livros são mais, né, de orientações à mediunidade, temas da vida e da morte, mediunidade, desafios e bênçãos, mas os demais que trazem essas histórias, realmente cada história tem algo que a gente nos aproxima. E aí eu fiquei pensando, quando ele disse isso, que talvez o fato de quando Jesus Gonçalves apareceu a ele, pedindo que ele fosse visitar o leprosário da nossa cidade, tio Divaldo tinha horror à lepra. E aí, não vou. E aí, Jesus Espírito disse: você quer ir visitar ou quer ir para lá? Então, talvez ele tenha, né, alguma aproximação com a história da hanseníase. E aí, nós vamos seguir para. Não, eu passei ao contrário. Terapia desobsessiva. Um outro capítulo importantíssimo que Filomeno nos traz. Já havia acontecido a reunião mediúnica, onde Hermínio, ele trazendo todas as suas dores, mágoas em relação a Lisandra, a Rafael. E aí, o que é que Filomeno inicia trazendo neste capítulo? Vampirização espiritual. O que é isso? É a imantação psíquica mente a mente, porque a mente, atributo do espírito, quem pensa é o espírito. Então, essa ligação que se dá de perispírito a perispírito, com muito tempo de atuação, termina como se ficasse colado.
É o que ele chama de vampirização. Aí o que é que vai acontecer? Quando ocorrem as reuniões de desobsessão, que nem sempre é no primeiro momento que o espírito ele vai ser convencido do propósito de mudança. São séculos e séculos que guarda aquela mágoa, aquela dor, aquele ódio. Então nem sempre é no primeiro momento que vai haver esse desligamento total. Então no processo de vampirização, quem já leu aqui o Nosso Lar, tem um capítulo lá que mostra exatamente o que são os vampiros, daquele espírito que tinha sido mulher, que estava lá querendo adentrar a região do Nosso Lar, e André Luiz ficou compadecido, mas o instrutor sabia que quantos pontos escuros vocês observam eram os vampiros. Quem eram os vampiros? Os espíritos que estavam ligados àquela mulher que havia sido abortista. Então é isso. Aí o que é que Filomeno vem dizer neste capítulo? Para poder fazer esse desligamento, o processo não se dá. Não, ele foi convencido, vai se afastando, porque existe uma simbiose psíquica e que vai levar tempo. Só que Lisandra não só tinha Hermínio Lopes como seu obsessor. Existiam outros espíritos. E aí o que é que acontece? Quando você afasta um, você precisa estar fazendo o trabalho com um conjunto. Aí eu queria trazer, em relação, passando aqui para baixo, depois a gente volta, distensão de véu com cobertura sutil. Na residência dos Ferguson, Dona Artemis, Ermelinda, Gilberto, depois Gilberto vai casar, a gente não vai ver isso hoje. Para que esses outros espíritos não continuassem a interferir na vida de Lisandra, foi colocado pela espiritualidade um véu que dava choque elétrico nos espíritos inferiores que tentassem se aproximar do domicílio. Aí a gente pensa, olha a importância do Evangelho no lar. O Evangelho nos traz uma proteção àquele ambiente, não só o nosso, mas toda a redondeza também é beneficiada. Então, além de ter sido feito o tratamento com o espírito de Hermínio Lopes, também a espiritualidade, Natércio, ele leva esta rede que se distende sobre a residência dos Ferguson para que houvesse a proteção e a não invasão, porque Lisandra estava em um processo de reabilitação com o afastamento do seu principal obsessor, digamos assim. Outra coisa que Filomeno fala, que espíritos enfermos são nossos irmãos. Tem uma mensagem que eu não estou lembrada qual é o livro, mas de Emmanuel, que ela é intitulada Razão para Amar os Inimigos. E tem um tópico lá que Emmanuel coloca que os inimigos são filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, são nossos irmãos. E Deus tem a mesma atenção para todos os seus filhos. Ou seja, é o meu inimigo, mas ele é filho de Deus. E também merece a atenção. Só que para estes espíritos que recebem atenção indistintamente, eles nem sempre estão abertos àquela assistência que lhe está sendo direcionada. Então, é necessário um momento do despertar para que ele possa seguir uma nova jornada. E aí a gente lembra também, em várias das obras de Filomeno, quando a Rainha Isabel de Portugal, ela sai com um grupamento de espíritos para poder fazer o resgate desses espíritos que já estão em condições de iniciar o seu processo de libertação. Vai em zonas muito trevosas e ela comandando ali na linha de frente, lançam a rede luminosa e os espíritos, socorro, começam a pegar na rede.
Alguns não conseguem se fixar na rede, caem. Outros se seguram e são resgatados. O que isso significa? É o espírito que já está pronto para iniciar o seu processo de libertação. Então aí segue com a caravana para os hospitais, onde vão dar seguimento aos seus tratamentos. Evangelização do paciente, oração e passes. O processo obsessivo, para que haja, todo essa libertação a que nós almejamos, é preciso um trabalho de reforma íntima, de buscar a transformação moral. A oração vai ajudar? Vai. A água fluidificada vai ajudar? Vai. Os passes vão ajudar? Vão. Mas se não houver a mudança do indivíduo, não ocorrerá a libertação. Tem o auxílio, mas o processo... O que é que acontece? Lembramos de tio Divaldo, Máscara de Ferro. Obsessor décadas, quase 40 anos, quando ele vê tio Divaldo acolher a mãe dele com aquele rosto horroroso, e aí, quando vê acolhendo com afeto, ele se transforma, né? Então, é o amor que é essa ponte para a libertação do ódio, daquilo que nós construímos no nosso relacionamento. Mudança de fixação mental da vítima. O que é que acontecia com Lisandra? Era a pobre coitada, tinha depois com o processo da hanseníase, então com a sua consciência de culpa, ela se mantinha naquele lugar. A partir do momento que há um despertar íntimo, porque às vezes nós temos pessoas ao nosso redor que vão estar nos estimulando. Tânia, saia aí, está mostrando, mas eu não reconheço. Então eu vou permanecer naquela posição até que haja em meu íntimo essa vontade, esse desejo e esse despertamento. Não, agora a parte compete a mim. A mudança está nas minhas mãos. O que é que eu vou fazer neste processo de mudança? E por fim, neste capítulo, Filomeno vai trazer para nós a ação do médium dialogador e do passista, falando, do quanto, apesar de ser já bem no finalzinho do capítulo, ele falando sobre esses dois, mas o quanto eles são importantes para atuar na terapia desobsessiva. E nós que atuamos em reuniões mediúnicas, sabemos o quanto a palavra do dialogador vai auxiliar aquele espírito que está nesta confusão, aturdido, carregando ao longo desse tempo de sofrimento, porque ele também está em sofrimento. E ele quer ver a queda daquele que considera a sua vítima, porque um dia ele foi vítima, aquilo que Zelinho estava trazendo. Hoje eu sou vítima, amanhã eu sou algoz, e aí ficamos nessa roda viva até chegar o disparador. Alguém desperta da vítima do algoz, desperta a consciência que vai dar o desfecho, o ponto final. E eu queria encerrar aqui minha fala, porque eu destaquei já no final deste capítulo um trecho que Filomeno vem falar a respeito das vibrações. Cada criatura emite as vibrações que lhe são próprias, cabendo-lhe o dever inadiável de aprimorar tais energias, colocando-se a serviço do bem operante. Então todos nós temos essa capacidade, temos este potencial de, na emissão dessas energias, eu posso não ser um dialogador, mas eu sou um assistente naquela reunião, e ao ouvir o drama daquele espírito que é o meu irmão, que está em sofrimento, eu começo a vibrar
para que ele possa sair daquela condição. E esse precioso meio de alterar providencialmente as próprias forças é o conhecimento e a vivência do Evangelho de Jesus em toda a sua eloquência. Então, Filomeno nos faz este convite. Conhecemos o Evangelho, ouvimos nas leituras, nas exposições, mas o convite que Filomeno nos faz é para a vivência. Então fica a reflexão do quanto estamos em nossos passos, seguindo os passos de Jesus. E agora, para finalizar o trabalho desta manhã, em seguida vamos passar para perguntas e respostas. O capítulo final, novos rumos. Como se desfecha essa trama, né? Nós entendemos lá no começo que o casal inicial ela tinha 2 amantes, ele prejudicou outra família porque desejou a mulher do outro, e se criou toda essa trama que se desenrola na encarnação em que foi objeto da narrativa de Manuel Filomeno de Miranda. Mas como isso se desenrola a partir daí, da doença, da dor, da lepra, da hanseníase, da desencarnação de Lisandra, da chegada no mundo espiritual como espírito que conseguiu vencer aquela etapa. E aí, a próxima etapa, qual será? Né? Então, desdobramento parcial, que é o objeto desse capítulo, Gilberto, Tamires, Ferguson, Cândido, Dr. Armando e Epifânio. Né? Então, o objetivo do encontro, programar o futuro. Programar o futuro. Que seria a partir dali. O que é que a espiritualidade programou para fechar esse ciclo de dor? Para conseguir, enfim, aplacar os ódios e conseguir a reconciliação dessas almas. Né? Então, Natércio, que era o mentor espiritual, em desdobramento convida os personagens da trama, né, para um discurso de amor, um discurso de perdão, um discurso de reconciliação, procurando despertar as almas para esses sentimentos nobres, falando sobre a lei de causa e efeito, do benefício, trazendo de volta o que ficou para trás em carência ou fartura, né? Trazendo à sala Lisandra e Hermínio. Lembra que era Hermínio? Na trama, quem lembra? Hermínio Lopes, aquele que foi emparedado pelo seu Ferguson, que era esposo de Lisandra na encarnação anterior, né? E tinha um ódio enorme por ela. Por que por ela? Porque ela sabia que ele estava ali no armário e não evitou o emparedamento dele. Ela sabia e deixou. Com medo do marido, ela permitiu. Então o ódio era por ela. Mas o que é que estava ali reservado para eles na encarnação futura? Né? Um convite para que Lisandra e Hermínio pudessem renascer como filhos de Gilberto e Tamires. Gilberto, que é o filho do seu Ferguson, né? Tamires, a sua esposa, uma alma boa, espírita praticante, cheia de bons sentimentos, né? Iria acolher os dois. Então Lisandra e Hermínio, que estavam ali em processo de obsessão, nasceriam como irmãos, na mesma família, e neto do seu Ferguson. Ela que foi esposa na outra encarnação, depois veio como filha e viria agora como neta. Olha a drama, né? Como Deus vai nos colocando ali os personagens em diversos papéis para desfazer os ódios, né? Então nasceriam no lar e já estava redimido através das dores, passaram por toda aquela experiência da hanseníase, do afastamento do seu Ferguson durante anos,
depois da morte da Lisandra, com aquele lar que, permeado por dores, aflorou no amor, no perdão, nos bons sentimentos, e agora, para fechar esse ciclo, receberia Lisandra e Hermínio como filha de Gilberto e de Tamires, para a partir daí os laços de ódio serem terminantemente desfeitos e o amor brotar, para voltarem a caminhar as suas vidas livres dessas amarras, né? Então, como é bom, como é bonito o amor de Deus, né? Como Ele faz com que a gente vá, volte, refaça o caminho, desperte os sentimentos para a partir daí nos libertarmos dessas amarras e podermos caminhar livre a nossa vida sem mais errar, não é? Sem mais errar. Então está aí essa trama. Eu não vou me alongar porque nós avançamos um pouco no tempo, não sobrou para mim diminuir um pouquinho o tempo aqui, mas que belíssima essa trama, né, de Manuel Filomeno de Miranda, que não é dele, ele é apenas o narrador, partícipe também, mas apenas trouxe à tona essa história real, uma história da vida real, uma novela da vida real, que se passou aqui em Salvador, na Bahia, e que mostra como é que Deus nos auxilia, os bons espíritos nos socorrem, e como é que atua os mecanismos de Deus nas nossas vidas. Isso é uma notícia de amor, para que nós possamos aprender com o erro do outro. Como é bom aprender com o erro do outro, né? Ao invés de aprender com o nosso próprio erro, com a nossa própria dor. Quando o outro já traz o seu exemplo, e nós possamos aprender para não errar, para não cometermos os mesmos erros, né? Então que possamos absorver essas lições de Manuel Filomeno de Miranda, esse espírito que tem tanto amor por nós, que tantas e tantas obras nos trouxe a respeito da obsessão, das terapias profiláxicas para a obsessão, para que nós possamos entender melhor como funciona o mundo espiritual e a partir daí possamos melhor proceder aqui na Terra enquanto estamos a caminho. Antes de voltarmos ao mundo espiritual, aprendemos a melhor caminhar com essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, a doutrina abençoada que Jesus nos trouxe. Passemos agora a parte de perguntas e respostas. Vou começar com a primeira pergunta aqui, ok? Nesta atualidade, no cotidiano, vemos um feminicídio gritante. Em cada caso existe uma trama, com certeza, não é? Mas ninguém foi planejado, foi programado vir para realizar o crime. Ninguém. Pelo contrário, né? Não veio ninguém predeterminado a ser um assassino. De forma alguma. De forma alguma. A pessoa ser vítima, deixa eu ver se eu estou entendendo o que a Bíblia está falando. A pessoa ser vítima vem com o compromisso de resgatar algo que ela fez no passado. A vítima. E não precisa ser quem com o olho fere, o olho será ferido. Ou seja, se eu enfiei a faca, um dia eu vou receber uma faca, né? Não necessariamente. Podemos, as leis de Deus têm diversos mecanismos para que a gente possa estar resgatando as nossas faltas, mas não necessariamente passando por aquilo que a gente fez alguém passar. Vai cuidar de um asilo de idosos, que não deve ser fácil, de um orfanato, que não deve ser fácil, não é? Vai ter um filho que precisa ter experiência, vem com uma necessidade especial, que não vai ser fácil, e você vai estar resgatando algo que se comprometeu lá no passado. Mas ninguém vem com a determinação, com a predestinação de ser criminoso, de assassinar alguém, de forma alguma. Hã? Quando a gente vai na pergunta escrita, nós podemos, mas dando seguimento, sempre vai ter uma trama, sempre nós estaremos envolvidos em tramas, nessas teias, sempre. Mas ninguém vem com essa predestinação de matar a esposa.
matar a mãe, matar a irmã, feminicídio, né? Como ele nos traz aqui. Ninguém tem culpa. Infelizmente é uma oportunidade que talvez essa mulher esteja nos trazendo a realidade da gente trabalhar a paciência, a aceitação, a humildade, né? O amor, e a gente não está sabendo aproveitar e vai pelo caminho mais fácil. Vou tirar da minha frente e resolvo o problema. Medo e engano. Estou colocando em minha frente problema muito maior, não é? Que eu vou ter que, de alguma forma, mais à frente, ter que reparar esse meu deslize frente às leis de Deus. Espero que tenha respondido aí. Aqui são duas perguntas relacionadas à auto-obsessão. A auto-obsessão é sanada só com auto-perdão ou depende de outros fatores espirituais? O conhecimento vai atenuar? Na verdade, o autoconhecimento é o grande caminho. Porque o que é essa auto-obsessão? Também, quando nós nos achamos que não valemos nada, baixa autoestima, que o outro sempre merece, eu não. Então nós precisamos buscar em nós os talentos que nos foram outorgados pelo Pai para a conquista daquilo que fomos programados. Todos temos e não temos que nos espelhar na vida do outro. Ah, ele fala bem, eu não falo bem. Eu queria tanto falar bem, mas na sua proposta para essa vida não veio que você deveria falar bem. Você veio com outros talentos. A exemplo, saber cozinhar. Eu sou péssima cozinheira, mas tem pessoas que têm um grande talento na cozinha. Aí eu fico, ai meu Deus, eu não sei cozinhar, eu queria... Não. Então vamos sair deste autoculpismo também. O que é auto-obsessão? Eu reconheço que eu me equivoquei e aí fica aquela consciência de culpa. Ah, mas eu não deveria ter feito. Já fez. Vamos refazer o caminho. Essa é a proposta da reencarnação. Refazer os caminhos que percorremos de maneira equivocada. Então a auto-obsessão é você sair deste lugar de que é a vítima, de que é a pobre coitada, de que é, e ocupar o seu lugar e trazer aquilo que você foi destinada como missão. Ah, eu não sei. Vá buscar no seu inconsciente, porque todos nós temos, inclusive no desdobramento parcial do sono, nós somos relembrados do que é o nosso propósito. Como descobrir se temos mediunidade? Como descobrir? Gente, todos nós somos médiuns, segundo Kardec, maior ou menor grau, né? Eu creio que ele esteja se referindo aqui à mediunidade ostensiva. A mediunidade ostensiva, o nome já está dizendo, ela é ostensiva. Então ele irrompe mesmo, você percebe, você vai ouvir, ou você vai ver, ou você vai sentir um impulso para psicografar. Então você vai sentir esses sintomas de forma ostensiva de fato. Ah, mas alguém me disse que eu tenho mediunidade que eu preciso desenvolver. Você sente alguma coisa? Não, então você não tem mediunidade ostensiva. Tá? Então se tem, ela vem com força, ela vai mostrar que ela está ali. Você vai sentir e você precisa domar, educar essa mediunidade através da sua moralização, né? Buscar melhorar-se como pessoa, como ser humano e estudar. Nós temos aí o maior guia da humanidade, que é o livro dos médiuns para a mediunidade. Estudar o livro dos médiuns, procurar entender o seu fenômeno, procurar entender a ferramenta que você tem, ou seja, é uma autoescola para você dirigir aquela ferramenta. Então procurar se melhorar como pessoa e procurar estudar o livro dos médiuns, se estudar e se conhecer. Aí você vai conseguir desenvolver sim a mediunidade ostensiva que você já tem, já percebeu que tem. Vou precisar da ajuda de vocês para responder essa pergunta aqui. Reunião mediúnica de desobsessão resolve um drama obsessivo se não houver reforma moral do ser? Nós precisamos fazer a milésima parte que nos cabe ser feito. E o mundo espiritual estará fazendo todo o restante, porque a misericórdia do Pai é infinita. Mas é necessário que nós façamos o mínimo ao nosso alcance. O mínimo que seja possível fazer. Só assim
nós poderemos quebrar, ou modificar, ou convencer aquele a quem prejudicamos, a quem ferimos, de que nós estamos no outro degrau. Aquele eu fui no passado, fui ontem, hoje eu estou me esforçando para ser outro. Amanhã estarei me esforçando um pouco mais para ser ainda melhor do que eu estou conseguindo ser hoje. Cabe a todos nós esse esforço, esta vontade de estarmos neste processo de se melhorar a cada dia, de domar essas nossas más inclinações, né? Se acontecer, eu rodo a baiana, eu falo mesmo, eu faço, eu não deixo parado. E aí a gente querer crescer em relação a isso. Para que eu caminhar desse jeito? Siga em paz, né? E me deixe em paz. É necessário de cada um de nós esse esforço, esse entendimento, esse desejo de fazermos o nosso papel para estarmos num mundo cada vez melhor para se viver. Tenho crises epilépticas e quando retorno fico confuso. Tem algum espírito atuando neste momento, me prejudicando? Se tem, o que devo fazer? Na verdade, a epilepsia, como qualquer desordem psíquica mental, está relacionado com o nosso passado. O nosso passado, que está em débito, tem relação com o que fizemos, não só foi em relação a nós, mas em relação ao outro. O espírito não é no momento da crise que ele vai atuar, porque uma crise epiléptica é uma crise muito rápida. Agora, o que é que eu devo fazer? Me trabalhar para não me comprometer mais e ter que voltar com uma situação de adoecimento desse porte. Pode no passado uma pessoa boa ficar ruim no presente? Bom, aí é uma questão que a gente tem que dissecar. Ninguém perde as conquistas que ela já tem no seu espírito, né? Mesmo aqueles espíritos que são degradados para mundos inferiores, ele não perde aquilo que ele já conquistou. Ele vai habitar um planeta inferior, mas aquilo que ele já conquistou, o espírito não retroage, não regride, tá? Aquilo que ele já conquistou, já conquistou. O que ele pode é processo obsessivo, ele mudança de personalidade, uma subjugação, e você vê uma pessoa diferente daquela que você conheceu, por uma influência obsessiva diferente da mente dele, que está atuando sobre ele, está fazendo com que ele tenha comportamentos extrúpidos, diferentes daquilo que comumente ele agia. Isso pode acontecer, mas uma pessoa que já conquistou, é uma pessoa boa, já conquistou essa condição, ela não consegue retroagir, agora passou a ser uma pessoa mal. Isso não pode acontecer, né? Então não, a pessoa não regride. Ela pode ter isso, uma incidência obsessiva que faz com que ela tenha comportamentos diferentes daquele que comumente ela tem. Tem uma pergunta meia complicada, difícil da gente tratar, mas vamos tentar. Uma dúvida: por que espíritos benfeitores auxiliam médiuns? João de Deus aí traz a experiência particular de um médium, né? Pela sua atuação de abusos. Os benfeitores estão com a proposta de nos auxiliar. Sempre estarão nos auxiliando. Nós é que muitas vezes, ao invés de darmos atenção, ouvido a esses benfeitores, desviamos no meio do caminho, no meio do processo, para outros que não são tão benfeitores assim, mas que fazem com que as pessoas se iludam, comprem isso, porque tem o desejo e a vontade ainda inferior, ainda mesquinha, me livre disso, eu quero ir aqui e sair perfeito. Eu estou com a coluna assim, eu quero chegar aqui e sair beleza, isso é que eu quero, isso é que é a solução para mim, é isso que eu vou ficar feliz da vida. Chico, quer ficar bom desse olho? Não,
já estou tanto tempo com ele assim, me sai ele, eu vou ter que resgatar com outro problema, já estou tão acostumado com esse. Teve um de Santo Estevão, não, Cláudio, aquele Monte Santo, que tem a cabeça colada aqui nas costas, vê o mundo de cabeça para baixo. Teve um livro, a Lande, né? Ana Lande escreveu um livro dele, conhecem? É daqui da nossa Bahia. Ele teve lá em Divaldo. Uma das cenas mais bonitas que eu vi, quando o irmão dele tira do carro, ele tem os pezinhos todos atrofiados, né? As mãozinhas presas aqui ao tórax e a cabeça aqui atrás. E aí o irmão dele tira do carro e bota ele na entrada da casa grande onde mora tio Divaldo Franco. Uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Na minha vida. O irmão bota ele no chão, tio Divaldo abre a porta, chega. Primeira coisa que o tio faz é se ajoelhar e abraçar ele no chão. No chão, desse tamanho assim, ele fica um negocinho desse tamanho. O tio Divaldo se abraça, aí ele no chão. Ver aquilo foi uma das coisas mais se igualou a isso. Os benfeitores estão nos ajudando, nos inspirando, nos convidando a esse progresso, a esse avanço. E nós é que muitas vezes não damos atenção a isso. Infelizmente, este irmão aqui não fez somente coisa ruim, não. Fez muita coisa boa também. Muitas coisas boas. Ajudou muita gente. Chegou lá e ele conseguiu ajudar. Mas em algum momento deste caminhar dele, por certo, ele se perdeu, se equivocou. Cabendo a todos nós este pedido de que ele tenha, talvez ainda nessa experiência, por certo já começou a ter a condição de estar acertando as suas contas com as leis divinas, porque ele desviou do processo pelo qual ele veio, talvez com uma missão maravilhosa para estar fazendo. Cabe de cada um de nós esta compaixão, esta visão realmente frente à derrapagem que ele se envolveu, de que os benfeitores, de que os espíritos superiores os instruam, os orientem, que ele tenha esse despertar da consciência para o que ele fez e mude a rota, né? Todos nós que aqui estamos, não estamos isentos disso, seja num aspecto ou no outro, de estar nos desviando do caminho real ao qual nós uma vez planejamos que estaríamos cumprindo nesta experiência. Então cabe de cada um de nós, esse irmão aqui, esse olhar de compaixão, né? De que ele possa entender, enxergar essa proposta nova para a sua vida, né? Só fazendo uma parte aqui, que João de Deus, a mediunidade é uma faculdade do ser humano, não é propriedade do espiritismo. E no caso igual, o João de Deus não professava a doutrina espírita. Ele era um médium independente, né? Que tinha o altar lá com os santos, ele, que ele acho que ele era católico, não sei, mas ele não era espírita. Ele exercia a mediunidade de forma própria. Mas não. Depois, Porque senão. Aqui são duas perguntas relacionadas à obsessão. Os mundos de estágio de regeneração, em estágio de regeneração ainda existe obsessão? E como descobrir quem é o espírito obsessor? Se nós buscarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, lá Allan Kardec vai dizer para nós que o mundo regenerado há predominância do bem sobre o mal, mas ainda existe o mal, não na intensidade como o mundo de provas e expiações. Se existe o mal, vai existir obsessores, mas Filomeno diz que só há obsessores porque há endividados. Não queremos ter obsessores, então vamos cuidar de não nos endividarmos mais e de saldarmos os nossos débitos. E quem é o obsessor? Como descobrir o espírito? Nós vamos saber exatamente nas reuniões mediúnicas, porque o obsessor, se nós participamos dessa reunião, ele vai se apresentar de alguma maneira com a situação semelhante àquilo que a gente está vivendo. Isso é uma experiência. Mas
mas também pode estar se apresentando quando nós descobrimos as dificuldades que estão atravessando, aqueles que estão no nosso caminho, tentando impedir o nosso avanço. Esse é o obsessor. E falar em obsessor, a obsessão só acontece com médios ostensivos? Hã? Não, né? Todos nós estamos suscetíveis, né? O mundo espiritual interage conosco o tempo todo, né? Então, todos nós estamos suscetíveis, né, a sermos influenciados por um processo obsessivo. Depende da sintonia que nós oferecemos, né? Se é uma boa sintonia de pensamentos e sentimentos, nós vamos sintonizar com aqueles espíritos daquela escala evolutiva, daquela escala energética. Se nós sintonizamos com o pensamento inferior, com vícios, com sentimentos inferiores, nós vamos sintonizar com aqueles espíritos e vamos dar margem a processos obsessivos, porque eles vão sintonizar conosco, porque a obsessão se dá ou por inimigos do passado que querem se vingar, e aí nós temos vínculos, e Manuel Filomeno de Miranda explica essa questão, né, por um processo de culpa, né, a obsessão encontra a sua força na matriz de culpa que nós temos na nossa mente, porque sabemos que erramos, é como se nós disséssemos na nossa mente, eu errei, eu mereço, e deixa aquele campo aberto para a obsessão, porque ele precisa reparar, né? Ou por erros do passado desse inimigo que se acerca de nós e passa a nos constranger, ou por um processo de similidade, de gostos, de costumes. O espírito olha para a gente e diz, olha, aquele cara ele gosta de beber, gosta de fumar, gostei dele, achei ele um cara legal, também gosto disso, cola em você e ó, continua a colocar, né, mais lenha na fogueira para que você continue naquele costume, naquele vício, entendeu? Então encontra parceiros que pensam igual a você, com um pensamento inferior, com um sentimento inferior, e aí vai se tornar parceiro na obsessão simples, que pode agravar para outras obsessões mais graves. O apóstolo Paulo nos disse que estaríamos sempre com uma nuvem de testemunhas a nos observar. Lembramos disso? Então, se a gente está sempre com a nuvem de testemunhas nos observando, temos que acreditar que nesta nuvem tenha aqueles que não querem o nosso sucesso, né? Que vão estar se posicionando como adversários, como obsessores, ou como viemos a defini-los, né? Mas também vamos ter aqueles que estão torcendo pelo nosso progresso, pelo nosso avanço. Basta que a gente sintonize a nossa antena no canal certinho, né? Diante de uma trama dessas, quanto tempo leva para reunir e reencarnar todos esses espíritos? Séculos. Se nós pegarmos a experiência lá do livro Nosso Lar, nós vemos que a família de Dona Laura que recebe André Luiz em sua casa quando ele sai do hospital onde ele estava em tratamento. O esposo de Dona Laura já havia reencarnado. Ela estava para receber uma filha que iria desencarnar, já tinha lá 2 filhas e Lísias. Então, o esposo já tinha reencarnado criança. Ela ia reencarnar, os 2 iam se encontrar e os 4 filhos voltariam na mesma família. Quanto tempo isso? Leva tempo para poder. Agora a gente não tem como precisar. Isso depende do tempo em que se ficou na encarnação, desencarnação, no preparo para poder ter esse regresso. Sentir falta e sofrer por uma mãe desencarnada pode atrair o espírito dela para nós? Sim, gente, claro que pode. Se nós estamos sintonizando com ela, sofrendo por ela, atraindo. Agora vai depender a reação dela da condição espiritual dela. Se é um espírito que ainda está em sofrimento, nós vamos atrair, talvez para o nosso lar. Um espírito que está tentando se desvincular, acabou de falecer, está numa situação ainda difícil, a gente está ali sofrendo, chorando, atraindo. Vai atrair sim, porque ela vai estar perto, talvez sofrendo junto, não querendo se afastar porque vem no nosso sofrimento, né? Mas, se o espírito está numa condição elevada, já numa condição de maior desprendimento, ela vai receber também aquelas energias de sofrimento e vai sofrer junto, mesmo que ela não esteja na condição inferior, de estar ali no lar, talvez, mas ela vai receber essas vibrações onde ela está na colônia e vai sofrer junto com você, né? Se bote no lugar,
um filho seu que você está recebendo, está ouvindo chorar o lamento, você não vai sofrer junto? Né? Mas se você vê que ele superou aquela situação, que ele está bem, que ele está tocando a vida, você não vai ficar feliz da mesma forma? Né? Assim são os espíritos. Não mudamos só porque mudamos de plano. Né? Os sentimentos permanecem o mesmo. Né? Então chegamos ao final, né, do nosso evento, agradecendo a presença de todos, né, convidando sempre a reflexão em torno das histórias que o Filomeno nos traz, que são convites à nossa renovação, para que nós possamos aprender, né, e conseguir levar essa vida da melhor forma possível, com amor, com perdão, com atitude de renovação, para que nós possamos chegar ao mundo espiritual pelo menos melhor de quando aqui chegamos, né? Quando para cá viemos. Né? Tenho certeza que vamos conseguir, porque estamos na doutrina espírita para isso, para aprender e nos renovarmos a cada dia, sermos sempre melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Minhas palavras finais, com certeza, serão de duas gratidões. A primeira, aos senhores por estarem aqui nos proporcionando este encontro maravilhoso, essas reflexões importantes para as nossas vidas. E gratidão ao benfeitor Manuel Filomeno de Miranda pelo tempo que ele se prestou a acompanhar esta trama, este caso, e como repórter do mundo espiritual trazer para nós ensinamentos, lições importantes, maravilhosas, para que não caiamos nas mesmas situações, nos mesmos problemas que ele apresenta nesta obra. Então, que a gente possa estar valorizando este empenho do benfeitor, esta dedicação do benfeitor, e nos trazer uma realidade de uma família para que a gente possa ter cada vez melhor as famílias por onde nós estejamos passando nas nossas experiências. Participação de cada um de nós. Então, gratidão. Eu queria deixar como reflexão final a importância de nós lermos. Quando nós fazemos a leitura, especialmente de uma obra como essa, nós ficamos curiosos de ler logo para ver como é que isso chega ao final. Então essa primeira leitura, que é uma leitura de curiosidade, às vezes a gente não volta para uma nova leitura e aprofundamento. Então o convite que eu faço é: compre o livro Tramas do Destino, depois faça a leitura, que vocês vão ficar embebidos na leitura para poder ver como chega ao final, e depois voltem, porque eu vou dizer, este é um livro que de fato traz muitas questões que se aproximam do nosso cotidiano. Gratidão pela presença de todos vocês, estamos felizes pela oportunidade de mais um ano estarmos aqui, em nome de Edson, que nos faz o convite ao projeto Manuel Filomeno de Miranda. Eu quero agradecer o carinho do pessoal do projeto hoje e saber que, antes de entrarmos em outros pormenores, temos um próximo encontro para o ano? Temos um próximo. Não. Cancelado. Cancelaram vocês ali. Então, 12 de abril de 2026. Botem nas suas agendas. Bote na agenda. Depois da Semana Santa. Convide o vizinho, o irmão, o parente para assistir o trabalho como este. Tá? O local, vamos definir se vai ser aqui, se vai ser em outro lugar, mas a data já está confirmada. E eu quero agradecer em nome do Cristo Paz e Caridade o carinho do Zé Lourinho, de nossa querida Tânia, nosso irmão Ulisses, pela jornada, pela prontidão, assim convidado. Foi o maior prazer, o maior carinho de estar aqui conosco, apresentando o trabalho conosco. Doutrina espírita é um compromisso de vida.
É isso que nós precisamos compreender. Doutrina espírita não é um analgésico, não é um remedão que a gente só busca a doutrina quando a dor bate na porta. Doutrina espírita é a nossa realidade existencial. E trabalhos como esse é que coloca a doutrina espírita em evidência, mostrando seu portentoso recado do mundo espiritual à Terra. E ela precisa continuar até a gente adentrar este tão esperado mundo que já está aí na porta de regeneração, para que tenhamos um refresco, um alívio nessa pressão dessas tramas todas que nós vivenciamos. Então eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela presença. Compre livro para ajudar o centro a crescer um pouquinho mais, ampliar o seu espaço e mantenhamos este vínculo extraordinário com Jesus e esses companheiros abnegados, para que a doutrina continue em evidência. No mais, vamos para o nosso almoço, a nossa foto aqui. Cadê as meninas aqui da casa que querem aqui? Bora! Cristo, paz e caridade aqui. Lembrando que todas as obras do projeto Nossa Senhora de Miranda são de propriedade da Mansão do Caminho. Foram revertidas e doadas em cartório em favor das obras sociais da Mansão do Caminho. Aqui porque eu sou mais alta. Vou fazer um quadro de família. Levante logo vou passar cá para trás, que eu sou maiorzinho. Passar cá para trás. Sei aí. É muita gente. Estou muito bem. Vou desmaiar. Calma. Aí. Aí, tem alguém tirando ali ainda. Ah, Não, ele já botou tudo. Cortamos isso aqui. Quase 60 que Cristo faz a caridade. Tá ficando velho, velho.